E aí, turma, na videoaula de hoje eu trouxe uma questão para vocês do Enem de 2019, a prova azul, questão 145. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamado catracas. A coroa é o disco dentado, que é o movimento pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Aí, como fosse o esquemazinho da bicicleta, né? Parte traseira fica a catraca e na parte da frente, parte mais na frente fica a coroa, fica no pedal. O ciclista dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira, a cada volta completa pelos pedais. Então a ideia é essa. Então ele quer colocar uma segunda catraca e quando ele der uma volta no pedal, que é dar uma pedalada, a bicicleta ela tem um percurso maior, ela ande mais, tem uma distância maior percorrida. E aí como é que a gente fazia isso? Então, o que é 50% a mais? Então, ele vai pegar a distância anterior e adicionar a metade que ele teria percorrido. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é. Vamos montar aqui para vocês a ideia do mecanismo da bicicleta, da coroa e da catraca. Tá aí. O modelo funciona desse estilo aí. Então, professor, ele quer saber o tamanho dessa catraca, se eu vou, no caso, aumentar ou diminuir, para que eu ande mais em uma volta no pedal. Então, a ideia é, note aqui o seguinte, esse centro da catraca, ele é o mesmo centro do pneu. Então, a ideia é, a cada um giro da catraca, o pneu faz uma volta completa. E perceba, só que eu quero, no caso da minha coroa, permaneça o mesmo tamanho. E ele quer que ela diminua ou ela aumente. Então perceba, olha a primeira ideia. Se minha coroa tiver 40 dentes, 40 pedacinhos aqui que passa a sua corrente, e aqui tivesse 40, a cada volta completa da coroa daria uma volta na catraca, né? Então a ideia é, se eu quero andar mais, eu quero que essa corrente ela gire mais sobre a minha catraca. Então, a ideia é diminuir o tamanho em relação à coroa. Então, eu tenho que diminuir o tamanho da catraca em relação à minha coroa para que eu tenha uma distância maior. Então, quando eu diminuir a coroa, ela vai dar mais voltas quando eu der uma pedalada. Pronto. Só que perceba, o meu deslocamento é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Só que a questão está falando em diâmetro, então, vou botar o diâmetro vezes π, que o diâmetro é o dobro do raio. Vamos montar aqui uma regra de 3. Por que, professor, uma regra de 3? E vai ser inversamente proporcional, porque para ter um maior deslocamento, eu tenho que diminuir o tamanho da minha catraca. Então, para dar uma volta, o meu comprimento, eu desloquei quanto? 7, que é o meu diâmetro, vezes π. 7π. Para andar 50% a mais, eu tenho que dar uma volta e mais a metade anteriormente. 1,5 sei do meu comprimento, que é a minha distância. E ele quer saber o diâmetro novo dele. D vezes π. Só que a minha relação, ela diz para vocês, inversamente proporcional. Se eu quero fazer um maior percurso, se eu quero andar mais em uma pedalada, eu tenho que diminuir o tamanho do diâmetro da catraca. São inversamente proporcionais. Nós vamos inverter aqui a posição. Vou manter essa primeira parte e vou inverter. D vezes π. Mantém lá a parte da segunda. Vezes C. E vou inverter aqui agora 7π. Agora fazemos lá meio pelos extremos. Produto do meio pelo produto dos extremos. Vou colocar, como eu quero a distância, o diâmetro da catraca nova, eu vou botar em função de
D. Coloca lá. D vezes π. Agora multiplica quem? 1,5 C. Que é igual, agora multiplica lá. C vezes 1 vezes 7. C vezes 7. π. Ah, agora ficou interessante aqui, ó. Vou cancelar. Por quê, professor? π de um lado e do outro. Tem C de um lado e C do outro. Cancela aí, ó. Então, ficou quem agora para mim? Sobrou quem na realidade? Sobrou D. Se o 1,5 está multiplicando, ele passa para outro membro lá dividindo. 7, 1,5. Dividido por 1,5. Para eliminar aquele valor decimal que não fazer, nós vamos deslocar ele para a direita. Desloca aquela casa decimal para a direita. E aqui em cima tem desloca casa. Professor, mas não tem casa decimal aí em cima. Acrescente um zero. 70 dividido para 15, sobre 15. E 70 dividido para 15, vamos fazer o cálculo. Organizado aqui, tudo bonitinho. Aí ficou ali, ó, 70 dividido para 15. 70 para 15 vai dar 4. Aí 4 vezes 15 dá 60. 70 aqui vai dar 10. Não dá para dividir. Vamos lá. Vírgula e 0. 100 dividido para 15 vai dar 6. 6 vezes 15 dá 90. Sobra 10. E aí, vírgula de novo. Aí vai dar 6. Perceba, vai dar sempre uma dízima. E vai dar uma dízima periódica. Só que lá na minha questão, ele diz que quer que você aproxime para a primeira casa decimal. Então, nós vamos aproximar. Simplesinho de aproximado. 4,6. O valor mais aproximado é igual a 4,7. O diâmetro da nova, né, catraca que vai ser colocado, que lá o gabarito é a letra C. Questão bem interessante, né? Se eu quero ter um deslocamento maior na bicicleta, eu tenho que diminuir o tamanho da catraca. Que muitos ciclistas fazem essa parte aí quando eles estão fazendo percursos e estão em uma descida, né? Então, só que o esforço dele vai ser maior, mas compensa pela descida. Então, ele regula a marcha, bota a catraca para catraca menor. Então, com o número de voltas que ele vai dando no pedal, ele vai dando mais giros na roda. Interessante, né, esse tipo de questão. Então, aguarde o próximo vídeo, que tem mais novidades aí para vocês. Valeu, turma!